O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nesse sábado nós celebramos o bispo Santo Inácio de Antioquia, que foi o segundo ou terceiro sucessor de Pedro, não em Roma, mas na primeira comunidade que Pedro presidiu, que foi a comunidade de Antioquia. Depois Pedro foi para Roma, e deixou ali outro bispo em Antioquia, e assim começou a sucessão apostólica ali naquele lugar, um dos primeiros, que também foi evangelizado por São Paulo, uma cidade que foi um verdadeiro laboratório da evangelização, porque ali os cristãos começaram a pregar não somente para os judeus nas sinagogas, mas também para os pagãos. E ali onde eles receberam esse nome de cristãos, porque antes não tinha o nome, se falava o caminho, nós seguimos o caminho, né? Ou os judeus que chamavam eles de os nazarenos. Mas foi em Antioquia que os pagãos começaram tanto a escutar o nome Cristo, que começaram a dizer: vocês são os cristãos, né? Porque vocês não param de falar desse tal de Cristo, né? Que vocês anunciam. Santo Inácio de Antioquia, ele é um grande testemunha da fé, não somente pelo seu martírio que ele recebeu do imperador Trajano, né? Ele foi preso em Antioquia, né? Lembrem que o cristianismo foi proibido, era ilegal no Império Romano até o ano 313. Foi preso, levado para Roma, e a sentença em Roma é que ele fosse jogado nas feras, para o divertimento do povo. O povo naquela época não tinha TV, não tinha internet, não tinha rede social, então o divertimento do povo era irem para o estádio e verem as feras comendo pessoas, né? Ou os gladiadores matando uns aos outros, né? Esse era o grande divertimento do povo. E ali, e assim foi com Santo Inácio, né? Foi sendo levado de Antioquia até Roma, e nesse caminho aproveitou o tempo escrevendo cartas para as diversas igrejas que iam passando pelo caminho, né? Ia deixando com aqueles cristãos as suas cartas para a igreja, e essas cartas são um testemunho maravilhoso de como a igreja estava madura naquele ano, naquele tempo. Eram os primeiros anos do segundo século, ou seja, ano 107, por volta desse ano, que Santo Inácio foi martirizado. E ali nas suas cartas ele fala muito claramente de muitas coisas, né? Toda a fé da igreja já estava claramente desenhada e madura. Ele fala da Eucaristia, da presença real de Cristo na Eucaristia. Ele fala da igreja constituída
pelos 3 graus, do sacramento da ordem, os bispos, os presbíteros e os diáconos, e dá instruções muito claras, pedindo que os bispos, que o povo se reúna em torno do bispo, obedeça ao bispo. E ele usa pela primeira vez a expressão Igreja Católica. Ele diz: onde está o bispo de vocês, aí está Cristo. E onde está Cristo, aí está a Igreja Católica. Então, primeira vez que nos escritos dos cristãos aparece o termo católico, apesar de que ele de forma indireta aparece diversas vezes, quando Jesus diz: ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho, ele já está começando o termo católico, que quer dizer universal, nós somos a verdadeira Igreja Universal, primeiros a usar esse termo, católico, quer dizer universal. Santo Inácio também não só fala da Igreja Católica, fala da Eucaristia, fala dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos. Ele também fala da Igreja de Roma, e é muito bonito que nos escritos dele, ele também chama a Igreja por um nome muito bonito, que é caridade. Às vezes quando ele quer falar de toda a Igreja, ele diz a caridade, quer dizer, todo o conjunto, todas as igrejas que formam um só corpo, uma só igreja em Cristo, e ele chama essa igreja de caridade. E quando ele se refere a Roma, ele usa um termo, uma forma de se exprimir muito diferente. Ele coloca um cabeçalho longo na carta dele, com muitas expressões de honra à igreja de Roma. E depois diz: essa igreja que é a cabeça de toda a caridade. Então ali ele dá um testemunho de como já no ano 100, era claro para todos os cristãos que ali onde ficou Pedro, ali onde deu o seu testemunho Pedro, ali onde o Pedro deixou o seu sucessor, ali continua aquela vocação que Cristo mesmo deu a Pedro, de ser o chefe do grupo dos apóstolos. Então fica muito claro, não só as cartas de Santo Inácio dão testemunha do primado de Roma, mas outras cartas, como a carta de São Clemente, que foi Papa, o segundo ou terceiro Papa depois de Pedro, o que nós entendemos hoje como Papa, ou seja, o Bispo de Roma, e que interveio para apaziguar uma outra igreja da qual ele não era bispo, que era a igreja de Corinto. Então São Clemente escreve para os coríntios, lembrando que como aquela comunidade foi fundada por Paulo, e apaziguando eles, e convidando eles a se unirem também em torno do bispo deles. E ele fala isso com autoridade, e não discute, não pede desculpas por intervir na igreja de Corinto, sendo ele bispo de Roma. Então são os testemunhos mais antigos daquilo que nós católicos mantivemos na nossa fé, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Uma igreja alimentada pela Eucaristia, verdadeiro corpo e sangue de Cristo, uma igreja reunida em torno dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, e encabeçada pelo bispo de Roma. Está tudo presente ali nas cartas de Santo Inácio. E depois está presente também o grande desejo que ele tinha de receber o martírio. Uma vez, lendo alguns trechos da carta de Santo Inácio aos Romanos, onde ele pede que eles não intercedam para ele ser solto, porque ele deseja
dá a vida por Cristo. Uma vez lendo isso para um grupo de senhoras, elas ficaram horrorizadas, disseram: meu Deus, que coisa horrível isso é desejo de sofrer, um negócio horroroso, uma coisa que não... Aí eu penso assim, como nós estamos longe de entender aquilo que era tão claro para os primeiros cristãos. Ou seja, que quando você recebe o batismo, você renasce para uma vida nova, que é a própria vida divina e que não pode ser destruída por ninguém. E que essa vida chega na plenitude quando você entrega a tua vida mortal como Cristo entregou a sua vida mortal. E assim como nós, no sacramento, atravessamos a morte com Cristo e adquirimos a condição de ressuscitados com Cristo, assim esse nosso batismo vai sendo vivido durante toda a nossa vida. Aquilo que aconteceu, que foi antecipado no sacramento, é o caminho de toda a nossa vida, quer dizer, toda a nossa vida é uma entrega por Cristo, com Cristo e em Cristo. Uma entrega, um sacrifício, isso que é a vida eucarística, é você fazer da sua vida uma oferta a Deus, um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício de louvor, entregando a tua vida por amor, se entregando na caridade. Então, isso é o que Inácio queria. Ele dizia: só agora que eu vou ser mártir é que eu vou ser verdadeiro discípulo de Cristo. Ele dizia assim: eu desejo que quando as feras me devorarem, que não fique nada de mim, do meu corpo, para ser sepultado, porque assim eu vou imitar perfeitamente a Cristo, que o corpo dele não apareceu mais na forma mortal. Então, ele queria até nesse último detalhe seguir Jesus Cristo, imitar Jesus Cristo, se configurar com Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, Inácio de Antioquia, esse é grande testemunha não só da organização da igreja, da vida da igreja, em torno dos bispos, presbíteros, diáconos, encabeçada pelo bispo de Roma, alimentada pela Eucaristia, renascida pelo batismo, vivificada pelo Espírito Santo, mas também de todo o caminho espiritual do cristão, que é uma contínua Eucaristia, que é uma contínua ação de graças, uma contínua doação por amor. Peçamos a intercessão desse grande santo, que é membro do corpo de Cristo, Então, Cristo, nosso único mediador, tem um corpo que é a igreja, e os seus membros oram uns pelos outros, como nos foi ensinado, a Bíblia nos ensina. Então, peçamos que Santo Inácio ore por nós, para que sejamos fiéis e vivamos a plenitude da nossa igreja católica, vivendo a comunhão, conservando tudo aquilo que nos foi passado pelos apóstolos, e entregando a nossa vida numa Eucaristia, com Cristo, por Cristo e em Cristo.